Fala aí, eu sou o Alexandre do Responde Aí. Vamos bater um papo hoje sobre a Lee Spin e os 40 princípios de exclusão. Entendeu? Vamos ver. O que é spin e quem é Pauli? A Terra, quando ela gira ao redor do Sol, ela faz um movimento orbital, né, de transladar ao redor do Sol. Porém, ela também gira ao redor do próprio eixo. Ela está girando ao redor do próprio eixo ao mesmo tempo que ela está girando ao redor do Sol. Isso acontece com corpos extensos de forma geral. Você pode imaginar as rotações de qualquer corpo extenso, né, como uma rotação ao redor do centro de massa e uma rotação ao redor dele mesmo. Essa rotação ao redor dele mesmo é o que a gente chama de spin na física clássica. O elétron, no átomo de hidrogênio, em qualquer outro átomo, ele vai ter uma propriedade parecida. Mas também não vou forçar demais, tá? Vai ser algo parecido, mas que não é exatamente... Vamos entender. O que é o spin, tá? O spin, ele é tipo uma propriedade do elétron. O elétron não tem uma massa? Ele não tem uma carga? Então, ele tem um spin. É parecido. Só que, por exemplo, a carga do elétron não faz ele sofrer atração ou repulsão de outras cargas. Por exemplo, se eu tiver alguma outra carga negativa, eles vão sofrer repulsão. Se eu tiver uma carga positiva, o elétron vai sofrer atração. Então... E a massa também tem a gravitação, né? Que no caso do elétron é desprezível, mas... Como é que vai ser o mecanismo desse spin? Esse spin vai fazer alguma coisa para o elétron? Vai! Ele vai ser como se fosse um momento angular, ou seja, como se fosse uma rotação. Ele é como se fosse uma rotação ao redor do próprio eixo do elétron. Por isso que eu falei da Terra. Só que o elétron, ele é um ponto. Ele não é um corpo extenso com um diâmetro de 12 mil quilômetros, que nem a Terra. Sendo assim, não faz sentido falar que ele está girando ao redor dele mesmo. Então ele é só uma propriedade. Só que ele se comporta exatamente como um momento angular. Então a gente diz que é um momento angular intrínseco ao elétron. E como todo bom momento angular na mecânica quântica, ele vai ser quantizado. Ele vai ser quantizado por dois números. Um, que é o S, o módulo dele vai ser quantizado em relação a esse número S aqui. O módulo vai ser assim. E a componente Z do momento angular vai ter esses valores aqui, ms h traçado. Sendo que ms só pode variar de menos S até S, com incremento de 1. Menos S mais 1, até S menos 1S, tá? Sempre somando só 1, para chegar de menos S até S. Mas eu não botei aqui quais são os valores possíveis de S. Por quê? Porque, como o spin é uma propriedade do elétron, ele também vai ser uma propriedade de outras partículas. Sendo assim, o valor de S, a quantização no momento angular de spin, vai depender da partícula. E vai ser constante para cada partícula. Esse S ele pode ser inteiro, 1, 2, 3, ou ele pode ser fracionário, meio, 3 meios, por aí vai. O fóton, por exemplo, que é a partícula de luz, ele tem um spin inteiro. E aí ele recebe o nome de bóson. Toda partícula que tem um spin inteiro chama-se bóson. É o tipo da partícula, é a definição. Bósons são partículas com spin inteiro. Partículas com spin fracionário, a gente chama de férmions, tá? O elétron, ele é o quê? Ele é um férmion. O spin do elétron, o S, que quantiza o momento angular de spin, ele é meio. E ele é sempre meio. Para o elétron é sempre meio. Isso significa que ms pode variar de menos S até mais S,
Ou seja, menos meio soma 1 mais meio. Eu só posso ter esses dois valores de ms. A gente vai chamar esses dois valores de ms de spin up e spin down. Só para facilitar. E aí a gente vai dar setinhas. Tá? Uma setinha para cima, uma setinha para baixo. E alguns textos, inclusive, vão falar que a setinha para cima e para baixo é se o elétron está girando no sentido horário, em torno do próprio eixo, ou sentido anti-horário. Mas como eu falei, o elétron é um ponto, ele não tem estrutura. Não faz sentido falar que ele está no horário ou anti-horário. Mas é igual a momento angular, né? É como se fosse. Sendo assim, o estado do elétron agora seria definido por todos os números quânticos no átomo de hidrogênio, N, L, Ml, o número de spin S e o ms. 5 números. Só que o S não varia, ele é sempre igual para qualquer elétron, ele é meio, sempre. Só o ms, que pode ser ou spin up ou spin down. Então o estado do elétron dentro do átomo de hidrogênio vai ser definido por esses 4 números: N, L, Ml e Ms, que a gente vai chamar números quânticos. Finalmente a gente vai formar os Power Rangers aí dos números quânticos. E isso define tudo que a gente quer saber do átomo de hidrogênio. Tá ok? Só tava faltando o spin pra gente ter o átomo de hidrogênio completo. Ok. Mas ficou faltando uma coisa no título. Quem drogas é Pauli? Pauli foi o cara que anunciou o princípio da exclusão de Pauli, que diz o seguinte: 2 elétrons não podem ter, ao mesmo tempo, todos os seus números quânticos iguais. O que significa? Isso significa que se você tem um elétron com N igual a 1, Ml igual a, sei lá, N igual a 1, L igual a 0, Ml igual a 0 e Ms igual a spin up, ou mais meio. Você não pode ter outro elétron que seja a mesma coisa. Tá ok? E na verdade, esse princípio da exclusão, ele vale para qualquer férmion, não é só para o elétron. Tá ok? Mas a gente vai dar o exemplo aqui do elétron para você tentar entender melhor. Imagina um átomo de nitrogênio, tá? A gente pega a tabela periódica, tem outros elementos além do hidrogênio. A gente pega o nitrogênio. O nitrogênio ele tem 7 elétrons e 7 prótons. Então, se a gente pensar nos estados possíveis de número quântico do nitrogênio, a gente tem isso aqui, tá? Lembrando não, né? Mas quando a gente tem elétron num átomo, ele sempre preenche primeiro os estados de menor energia, para o átomo ter a menor energia possível. Então, começa pelo N1. E aí, N1, L só pode ser 0 e eu só posso ter um ms, que é 0. Só que aí nesse ms eu posso ter um elétron com spin up e um elétron com spin down. N igual a 2 eu posso ter L igual a 0 ou L igual a 1. Nesse aqui L igual a 0, nesses 3 aqui L igual a 1. Nesse aqui, ms só pode ser 0 e eu posso ter spin up e spin down. Nesse aqui, o ms pode ser menos 1, menos L, 0 ou 1, que é L. E aí cada elétron que tem aqui, sobraram 3 depois desses dois, né? Eles podem ter spin up ou spin down, tá? Vamos pensar no estado de cada elétron. Vamos olhar esse aqui, ó. Esse elétron aqui, o estado dele é o seguinte. Lembrando que é N, L, Ml e Ms, certo? O N dele é 2. O L dele é 1. O Ml é menos 1. E o Ms é spin up é mais meio, tá? A questão é, eu poderia ter um outro elétron aqui com spin up? A resposta é não. Porque só esse elétron aqui pode ter esses 4 números com esses valores. Qualquer outro elétron do nitrogênio tem que ter outros valores. Por exemplo, nota aqui, esses 2 elétrons aqui. Um tem spin up e o outro tem spin down. Exatamente porque se os dois tivessem spin up, os dois estariam na mesma casinha com o mesmo spin. E não pode isso. Esse é o princípio da exclusão de Pauli. Tá ok? Então é isso. Agora o átomo de hidrogênio está finalmente completo em sua forma final. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.